Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Rodrigo Bertani do canal DNA RKF e eu vim aqui falar sobre essa viagem que nós iríamos fazer para o Peru, como nós já tínhamos dito no canal e até falado para muitas pessoas, tá? Realmente essa viagem iria acontecer. Na realidade essa passagem foi comprada no dia 28 de dezembro de 2022, tá? No final do ano agora, e bem nessa época começaram as manifestações no Peru, tá? Questões políticas que não vêm ao caso, mas que as pessoas devem estar por dentro da situação. Só que nessa época estava acontecendo em pontos espalhados, estava acontecendo em Cusco, em Lima e em Puno. Então, como nós iríamos passar por Cusco, disse, não, vamos postergar essa viagem, vamos esperar uns 30 dias, vamos esperar a poeira baixar, e nós remarcamos a passagem para o dia 31 de janeiro, que seria agora segunda-feira, se eu não me engano. Tá? E estava tudo certo, porque daí nesse meio tempo as manifestações começaram a ficar mais isoladas em Lima. Embora estivessem mais violentas, estava concentrado em Lima, não estava mais sendo manifestação em outras cidades. Para mim tudo certo, porque eu ia pegar o avião, ia fazer uma conexão de Lima para Cusco e não iria me envolver em nada, tá tudo certo. E eu estava bem disposto a ir. E até porque a minha rota, qual era a ideia? A ideia era passar Lima em Cusco, e de Cusco, a primeira noite, ficar ali para descansar, até porque a viagem, né, não é muito longa, mas ela é cansativa, sempre é, né? E aí de Cusco eu iria pegar o Vale Sagrado, iria passar por Pisac, Urubamba, Morai, que é onde tem aquelas marcas no chão, que é muito legal. Oloitaitambo, tá? De Oloitaitambo nós iríamos pegar o trem para Machu Picchu, tá? Na realidade, para Águas Calientes. Aí nós pegaríamos o trem para Águas Calientes, ficaríamos uma noite ali, é bem legal, tem as águas termais, as piscinas termais, é um lugar bem legal, bem gostoso de ficar. E de Águas Calientes nós pegaríamos um ônibus, ou poderia ir caminhando, são 2 horas de caminhada, ou pagar $24 e pegar um ônibus e demorar uns 20 minutos até o parque de Machu Picchu, tá? Iríamos de ônibus, né? Caminhando, não, dessa vez não iríamos encarar. Aí, então, ficaríamos em Machu Picchu, retornaríamos depois para Águas Calientes, provavelmente ficaríamos mais uma noite ali, porque é uma cidade bem legal, e de Águas Calientes nós pegaríamos o trem para Cusco, retornaríamos para Cusco, e aí o nosso outro destino seria as Montanhas Coloridas, tá? Para chegar nas Montanhas Coloridas ela fica em torno de 100 km de Cusco, mais ou menos, e aí então para chegar lá, no próprio hotel uma van vem nos buscar. Essa viagem leva em torno de 3 a 4 horas de Cusco até uma aldeia por ali, e aí nas montanhas, e aí seriam 3 a 4 horas na van. Aí depois dessa aldeia, das montanhas, até o início da trilha, seriam 15 minutos de caminhada, mais ou menos, e depois seriam 3 km de trilha até as Montanhas Coloridas, tá? Só que a gente não pode esquecer que tem altitude, então esses 3 viram 6, também não podemos esquecer que esses 3 são 6, porque na realidade nós voltaríamos, né? Então temos que ir, voltar, encarar mais os 15 minutos de caminhada, até mais as 3 horas de van. Acredito que um dia e meio nós conseguiríamos fazer toda essa jornada aí. E era essa a rota. Iríamos pegar, de Cusco iríamos para Lima pegaríamos o avião até o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, e a trip era essa. Tudo certo, tudo pronto, tudo determinado. Só que o que aconteceu? A gente viu, semana passada agora vindo as notícias que os aeroportos estão fechados, lá em Lima, em Cusco. Até vi uns vídeos, está sendo bastante tumulto lá próximo dos aeroportos. O próprio trem para Machu Picchu está desativado agora, porque eles ficaram com medo que os manifestantes fizessem algo no trem, né? Então eles fecharam. Ou seja, vamos ter que abortar a missão, infelizmente. Tá? A gente lamenta muito. Na realidade, eu nem vou remarcar essa passagem por enquanto, porque como envolve questões políticas, a gente não sabe quando que isso vai ser desenrolado, né? E eu acredito que não pode demorar muito tempo, porque o Peru é uma cidade turística, então ele não vai conseguir sobreviver muito tempo sem turismo, né? Então a gente acredita nisso e torce que isso torne uma solução, né? Mas, né, a gente sabe como funcionam essas coisas, tá? Então, uma satisfação você saber realmente o porquê de não acontecer essa viagem, tá? E assim que tivermos a data definida dessa viagem, a gente vai falar no canal, tá? Mas, já que estávamos falando sobre o Peru, eu até, vocês devem percebido que eu coloquei bastante uns toritos, né? Chama-se os toritos de Pucará. Quem foi ao Peru sabe que a maioria das casas tem esses 2 toritos em cima dos telhados, tá?
Algumas têm umas ferraduras ao lado, umas têm um pote com água, né? Na realidade, esses toritos, eles representam a fertilidade, a segurança, a prosperidade das famílias, tá? Então, por que isso? Porque diz a lenda, tem uma lenda, são várias lendas, mas a lenda que mais prospera lá é que, se vocês sabem, os incas, eles faziam muitos rituais, muitas oferendas, muitos sacrifícios. E estava uma época de seca, muita seca, e daí um camponês disse, vou fazer um sacrifício com o meu touro, que eu tenho aqui, para ver se tem abundância de chuva, né? E aí o touro ia colocar ele no altar, né? E o touro, acho que sentiu a maldade, não ia, começou a ficar meio agressivo. Eles pegaram, conseguiram conduzir o touro até o altar, e o touro simplesmente deu algumas chifradas numa pedra e começou a jorrar água dessa pedra. E então o touro se salvou, né? Escapou. Acredito eu que não tenha morrido, e dessa vez, né? E aí começou a ter bastante água, então, tipo assim, a partir desse momento o touro se tornou uma divindade para eles, né? Então, tipo, hoje ele é um animal meio que sagrado lá. E a partir disso, então, eles começaram a ver os touros com outros olhos. Até porque, na realidade, o touro, ele foi levado pelos espanhóis quando eles foram colonizar. Porque até então, os nativos, os incas, né, os nativos daquela região, eles tinham os animais que eles conheciam era a lhama e a alpaca. De repente chegou um animal forte que dava couro, carne, né? Então realmente essa é a história dos touristas de Pucará. Pucará fica entre Cusco e Puno, tá? Então é uma cidade entre uma e outra, tá? Então eu achei legal colocar essa curiosidade. Outra coisa, pode ver que tem de vários tamanhos, sempre de dois, né? E a maioria dos toritos que tem lá são todos pintadinhos, eles lembram muito os dragões chineses. Na realidade, os toritos, antes eles eram marronzinhos, era uma cor de barro, de argila, né? Mas isso aqui começou a acontecer com a grande migração chinesa que teve no século XIX. Então eles começaram a meio que dar uns tons meio de dragão chinês, pintar assim. E não sei porquê, a maioria acho que fica bem mais bonitinho, né? E a maioria dos toritos do peru que a gente vai pra lá, até encontra aqueles marronzinhos, mais simplesinhos, mas a maioria deles realmente tem essas pinturas assim, bem trabalhadas assim. Então isso aqui é um toque chinês que, devido à imigração que aconteceu. Então era isso, galera, eu queria deixar bem claro isso. Como eu falei, assim que tivermos a data da passagem da nova viagem, nós vamos falar para vocês do canal. E era isso, espero que tenham gostado das curiosidades aqui. E não se esqueçam de deixar um like, né, fazer um comentário que ajuda bastante no engajamento do vídeo. Curtir, compartilhar com a galera. E era isso. Obrigado, gratidão e até o próximo vídeo.